Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme e grande prazer que neste dia maravilhoso eu venho até a vocês da parte de Deus partilhar uma mensagem forte, uma mensagem poderosa que o Espírito do Senhor me iluminou durante a semana. Eu creio que essa mensagem talvez seja uma das razões porque que as pessoas têm uma vida completamente complicada, uma vida completamente cheia de problemas, porque existem princípios na vida espiritual que quando o ser humano ele tem o conhecimento de Deus e com espírito de humildade ele aceita se voltar para Deus, a sua vida é completamente transformada. Eu gostaria de dizer para você, meu amigo, minha amiga, com muito prazer que da parte de Deus, eu estou aqui para, da parte do Espírito Santo, ser usado por Deus para abençoar a tua vida, não somente a tua vida, mas a minha vida. É bem verdade que o objetivo, a finalidade é que o nome do Senhor Jesus ele seja exaltado, ele seja glorificado e que o Evangelho seja pregado a todas as nações, a todas as pessoas. Elas precisam de ouvir a palavra de Deus. Deus ele declarou, dizendo no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo está a ser destruído por falta de conhecimento. E só tem uma maneira do povo de Deus ter o conhecimento, é através da pregação do Evangelho. Eu gostaria também de dizer para você, meu amigo, minha amiga, que tem visualizado os vídeos, que o Espírito Santo tem falado com você, você tem sentido impactado. Não hesita em fazer comentários, como também se inscrever no canal que o Espírito do Senhor tem nos dado. Eu deixei o link do meu canal na fotografia do meu perfil. Entra lá, se inscreva, faça comentários. Vamos juntos pregar a palavra do Senhor, amém? Deus, ele quer que o ser humano se disponibilize porque ele quer salvar a raça humana. É bem verdade que no planeta Terra existem mais de 8 a 9 bilhões de seres humanos, e desses 8 a 9 bilhões, vamos dizer que muita gente morre, muita gente nasce. Por isso há uma grande urgência da parte de Deus que as pessoas conheçam a verdade, se convertam a Cristo Jesus e possam assim poder escapar e ter a salvação das suas almas. Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer a oração. Assim que eu fizer a oração, vamos então, da parte do Espírito Santo de Deus, ouvir essa pregação que o Senhor tem para nós. É bem verdade que essa pregação ela não é minha. Essa pregação é uma iluminação que o Espírito do Senhor me deu. Da minha parte, é quando eu recebo a iluminação e com o espírito de humildade eu vou orar a Deus, eu vou me dedicar a Deus através da oração, através do jejum, e como sempre o Espírito Santo fale, ele sempre irá de falar e vai falar por mim como tem acontecido sempre. Mais uma coisa para dizer que o nome que tem que ser exaltado, o nome que tem que ser glorificado não é o meu, não é o seu, mas sim o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou fazer oração. Assim que eu fizer a oração, vamos então ouvir essa palavra poderosa que o Espírito do Senhor tem para nós. Feche os olhos e vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Santo Deus, em o nome do Senhor Jesus, é com enorme e grande prazer que eu venho a Ti, nesse preciso momento, com espírito de humildade, Santo Deus, te pedir graça, te pedir misericórdia, para que o Senhor possa me usar, para que o Espírito Santo possa falar não somente a essa pessoa, mas a mim também, para que a gente possa ter o conhecimento da verdade. É bem verdade, Santo Deus, que o Senhor é aquele que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu, nem capaz de ver. O Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus que dos céus, o Senhor observa a todos os moradores da terra, e o Senhor vê se há alguém cujo coração é completamente voltado para o Senhor, porque o Senhor é o Deus que os seus olhos passam por sobre toda a terra,
contemplando maus e bons. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus as suas orações e sararei a sua terra. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Espírito Santo, fale por mim, Senhor, que a minha matéria ela venha a ser reduzida a nada, mas que o teu Espírito ele possa falar, para que essa pessoa ela seja liberta, para que essa pessoa tenha a vida completamente transformada. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Santo Deus, usa-me, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. É o que eu lhe peço e lhe agradeço de coração. Toma a direção desses momentos, desses minutos que o Senhor estará falando por intermédio de mim. É que eu lhe peço, só tenho que louvar e lhe agradecer de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga comigo, glória a Deus, amém, graças a Deus, glória a Deus. Muito bem, para este dia maravilhoso, a palavra que o Senhor tem para nós, ela se encontra na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, segunda epístola, capítulo de número 4, versículo de número 4. Deus falando através da boca do apóstolo Paulo para os crentes, para os cristãos de Corinto. Diz assim o texto sagrado: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E a segunda palavra que nós iremos ler, que Deus irá falar conosco, se encontra no mesmo livro, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, versículo de número 3, diz o texto sagrado: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. E a última palavra que a gente iremos de ouvir se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, é a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, diz o texto sagrado: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor fale por mim. Glória a Deus. Para este dia maravilhoso, o tema da mensagem que o Espírito do Senhor tem para nós é sobre a mente, um campo de batalha. Para começar, nós precisamos entender o que significa a palavra mente. Eu fui pesquisar. A palavra mente, ela significa pensar, analisar, refletir, meditar. A palavra mente, ela vem do latim, que tem o mesmo significado que formar ideias no cérebro, ou seja, formar ideias através do intelecto. Sobre a mente, nós precisamos recapitular uma coisa antes de entrar no texto sagrado que a gente acabou de ouvir. Deus ele fez o ser humano e Deus ele dotou o ser humano de corpo, alma e espírito. O corpo é a parte externa, é a parte exterior que nos dá a possibilidade de poder entrar em contato com o mundo exterior. E o espírito do homem, ele pertence a Deus, porque a palavra de Deus ela declara quando o ser humano morre na epístola, no livro de Eclesiastes, que o corpo vai para a terra, o espírito volta para Deus, que o Deus, ou seja, o espírito que nós temos, porque o ser humano ele é dotado de corpo, alma e espírito. Na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo número 23, diz o texto sagrado que ora, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados puros, irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o ser humano é um ser perfeito. Por quê? Porque é o único ser. Deus ele fez três seres. Deus ele criou os anjos e Deus ele criou os animais. Os anjos são seres completamente espirituais.
Eles não têm corpo físico porque não podem viver no mundo material, mas são seres dotados de inteligência porque têm espírito e eles vivem completamente voltados para o mundo de Deus, o reino espiritual, o mundo invisível. Já os animais, a Bíblia define os animais como alma vivente, por quê? Porque eles têm corpo, têm alma, mas não têm espírito. Mas com relação ao ser humano, Deus ele olha para o ser humano um ser completo. Por quê? Porque Deus ele fez o ser humano, dotou o ser humano de corpo, alma e espírito. O corpo que eu acabei de falar é a parte exterior que permite com que a gente tenha contato com o mundo exterior, com o mundo aí fora, com as pessoas. Já o espírito do homem, Deus ele dotou o espírito de três funções que são a consciência e a consciência, intuição, comunhão. O espírito Deus ele deu ao ser humano que é para o ser humano poder ter possibilidade a princípio de se comunicar com o reino, com o mundo invisível, com o reino de Deus, com o próprio Deus. Já a alma do ser humano, ela está dividida em três partes, que são inteligência, vontade própria e sentimentos. No que diz respeito à alma do ser humano, ela também pode ser definida como cérebro. Como assim, missionário? É no cérebro, porque nós não podemos ver. Nós não podemos ver a vontade, nem tampouco os sentimentos. Mas o cérebro ele pode ser definido como alma, por quê? Porque os sentimentos, a vontade e a inteligência passa no cérebro. Nesse caso, a alma do ser humano seria o cérebro. No que diz respeito à mente ele é responsável pela, podemos dizer, pela inteligência, pela vontade e pelo sentimento. Já no que diz respeito à mente, nós lemos no texto sagrado, na segunda epístola da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo de número 4, tem algo interessante, diz o texto sagrado que, olha, o Deus desta era, nesse caso o Deus está com D minúsculo, fazendo referência a Satanás, o Deus desta era cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça o evangelho da glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é isso? O que significa dizer, missionário? Nós lemos no capítulo 11, versículo 3, que o apóstolo Paulo, ele falando com os cristãos da igreja de Corinto, ele fala dizendo o seguinte, olha, mas receio e quero evitar que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, seja a vossa mente corrompida e se afaste da simplicidade e da pureza que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Explique isso, missionário. O que isso significa dizer que tanto Deus como Satanás, ele tem interesse em dominar a vida do ser humano. E no que diz respeito à vida do ser humano, o ponto que Deus ele quer tomar posse e que Satanás ele quer tomar posse do ser humano para fazer o ser humano completamente propriedade sua, é a mente do ser humano. Por que a mente? Porque é a mente, meu amigo, minha amiga, que comanda o corpo. É na mente que nós fizemos as nossas escolhas e tomamos as nossas decisões, porque a mente, ela é a sede do pensamento. Sendo assim, missionário, quando é que a mente ela se torna um campo de batalha? É aqui que vamos começar a ouvir a mensagem que o Espírito do Senhor tem para nós. Por que a nossa mente ela se torna um campo de batalha? É exatamente por isso que eu acabei de falar. O ser humano é um ser completo, ele possui corpo, alma e espírito. E no que diz respeito à mente, porque a mente é a sede da personalidade do ser humano, fazendo referência à alma do ser humano, Satanás, ele tem interesse em tomar posse do ser humano através da mente por alguns motivos. Vou citar aqui alguns motivos por que Satanás ele tem interesse de tomar posse do ser humano. O primeiro ataque que Satanás ele faz com relação a lança na mente, que é para tomar posse da nossa vida, é fazer com que o ser humano tenha uma mente não renovada. O que significa isso, missionário? Nós lemos na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 12, Deus falando através do apóstolo Paulo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é isso, missionário?
a única maneira do ser humano experimentar o milagre da conversão, ter uma vida transformada, é através da mente. E Satanás, ele sabendo disso, ele faz com que o ser humano não tenha uma mente renovada, fazendo com que o ser humano ele desacredita da existência de Deus, fazendo com que o ser humano viva uma vida completamente longe da presença de Deus, para que o ser humano possa ter assim a sua vida completamente bloqueada, limitada pelas problemáticas da vida. Já foi provado várias vezes, meu amigo, minha amiga, que uma pessoa com uma mente completamente não renovada, uma mente completamente não transformada, a pessoa ela tem a sua vida completamente dominada ou sujeita aos problemas, às problemáticas que essa vida oferece. Porque é na mente que a gente, que na maioria das vezes, as angústias, as depressões, as crises que a gente vai enfrentar no dia a dia, vai nos afligir interiormente. Então, Satanás, ele faz de tudo para que o ser humano tenha uma mente não renovada, uma mente completamente longe, afastada de Deus. E o segundo ataque de Satanás no que diz respeito à mente é fazer com que o ser humano tenha uma mente completamente incorreta. O que é isso, missionário? Uma mente incorreta, meu amigo, minha amiga, é uma mente completamente que a pessoa ela vai viver nessa terra, mas ela não está preocupada nas consequências das suas escolhas, das suas decisões. A pessoa ela vai vivendo a vida, ela vai fazendo as coisas, se ela está fazendo bem ou mal, ela não está preocupada, porque a sua mente está completamente incorreta, pela pessoa não conhecer a Deus, nem tampouco ter o milagre de passar pelo processo da regeneração, que é receber uma nova vida. Você vê que nós lemos no texto da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, diz que o apóstolo Paulo, advertindo para os cristãos da igreja de Corinto, diz o seguinte, dando exemplo do que aconteceu no jardim do Éden, no caso de Eva. Ele diz o seguinte, que, olha, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, ou seja, Satanás quando tentou a Eva, foi através de sugestões, porque aqui vem a próxima questão que diz respeito a uma mente incorreta. Aí Satanás ele passa pelo próximo passo, que é fazendo sugestões, ou seja, esse é o objetivo de Satanás. Ele faz sempre sugestões que é para os homens desacreditarem em Deus. Como assim? A palavra que Deus fala para você e para mim, ele vai torcer. Um outro exemplo disso que eu estou a falar é o que aconteceu com Cristo, quando ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Satanás ele falou assim, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, Satanás ele trabalha sempre com sugestões. Ele vai sempre fazendo sugestões para você, para mim, para a gente desacreditar, meu amigo, minha amiga, da palavra de Deus e deixar com que a dúvida, porque Satanás, se você não sabia, meu amigo, minha amiga, ele conhece a palavra de Deus, ele conhece a Bíblia Sagrada, mas ele não consegue usar a Bíblia Sagrada para o bem. Ele sempre vai usar a Bíblia Sagrada para o mal, e na maioria das vezes ele vai usar textos sagrados, torcendo textos que é para trazer o resultado que ele deseja, que ele almeja. Nós vimos que no caso de Eva, a Eva aceitou a sugestão de Satanás, ela deixou com que os argumentos malignos que Satanás havia usado corrompesse a sua mente. E ela assim caiu em pecado, perdendo a sua oportunidade de ter uma vida completamente feliz. É por isso que o apóstolo Paulo declarou, dizendo que o que eu quero evitar é receio, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, a palavra astúcia significa armadilha, sejam também os vossos sentidos corrompidos. Esse é o próximo, é isso que o diabo quer.
Ele faz sugestões para você e para mim, lançando dúvida. Normalmente ele faz sugestões quando a gente está confuso, quando a gente não está afastado da presença de Deus. Aí Satanás vai fazendo sugestões, colocando frases malignas na mente, que é para nós cair em tentação. Você vê que no caso de Eva ele conseguiu, mas no caso de Cristo ele não conseguiu. Por quê? Porque Cristo ele estava revestido. Ele estava 100% cheio do Espírito Santo. E o próximo passo que Satanás ele usa, meu amigo, minha amiga, que é para corromper a mente, é fazendo com que o ser humano tenha uma mente vazia. Há um ditado popular que diz que mente vazia é oficina do diabo. E sabe quando é que a nossa mente é vazia, meu amigo, minha amiga? Quando nós estamos completamente sem fazer nada, quando nós estamos completamente desocupados. A nossa mente ela se torna vazia quando não há Deus dentro do nosso coração, quando a gente não tem tempo que é para se dedicar para Deus. Aí a nossa mente ela torna-se completamente vazia. Aí nós somos vítimas de sugestões malignas de Satanás. Porque é isso que Satanás ele quer. Satanás ele quer que as pessoas tenham uma mente completamente vazia. No que diz respeito a sobre a mente vazia, temos que nos lembrar uma coisa, que o sentido mais próximo do processo mental é a visão. É a visão. Tudo aquilo que a gente vê e tudo aquilo que a gente ouve está a entrar dentro da nossa mente e do nosso coração. É por isso que Satanás ele usa muito os meios de comunicação. Para quê? Que é para corromper o ser humano. Porque Satanás, o objetivo dele, meu amigo, minha amiga, é cegar o entendimento. E ele cega o entendimento das pessoas como? Fazendo sugestões, fazendo com que as pessoas elas tenham a mente completamente cauterizada, que é uma mente inconsciente, longe, afastada de Deus, fazendo com que as pessoas não tenham tempo de se dedicar para Deus. Aí ele consegue, na maioria das vezes, fazer com que o ser humano tenha uma mente completamente longe de Deus. Então, e outra coisa que Satanás ele faz no que diz respeito à mente, meu amigo, minha amiga, é fazer com que o ser humano tenha uma mente passiva. E sabe quando é que nós temos uma mente passiva, meu amigo, minha amiga? Quando nós não temos tempo para Deus, quando nós ficamos completamente bloqueados no que diz respeito às coisas de Deus. Que tem pessoas tem pessoas que trabalham, tem pessoas que têm uma vida, entre aspas, ativa, têm as suas ocupações, mas ao mesmo tempo elas têm uma mente passiva no que diz respeito às coisas de Deus. As pessoas não têm tempo para Deus. Aí, agindo dessa maneira, nós estamos a cair no rumo da passividade. E por que da batalha? Porque tanto Satanás como Deus, eles querem possuir, eles querem tomar conta da nossa mente e da nossa vida. Por isso que é o ser humano quem decide. É você e eu. Nós é quem decidimos, meu amigo, minha amiga, quem a gente quer que domina a nossa mente. Se você decidir que Deus ele não tem espaço na sua vida, então você será sujeito a ter uma mente não renovada, uma mente incorreta, uma mente uma mente que distorce a verdade da palavra de Deus, uma mente vazia, uma mente bloqueada e uma mente bipolar, que significa uma mente fechada para aquilo que é puro, para aquilo que é santo. Então, meu amigo, minha amiga, a nossa mente, ela é um campo de batalha. Agora, no que diz respeito a Deus, que é o que interessa. Que é o que interessa. Quando nós damos passo, meu amigo, minha amiga, para Deus, a nossa mente, ela é completamente transformada. É por isso que o apóstolo Paulo falou que nós não devemos nos conformar. Nós só não nos conformamos quando nós passamos pelo processo da regeneração, que é ter uma nova vida, porque a palavra regenerar significa dar uma nova vida. E nós só podemos receber uma nova vida quando nós tomamos a decisão de se arrepender dos nossos pecados, de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e nosso Salvador. Porque o que Satanás ele quer, e ele tem trabalhado muito nisso, é que o ser humano não se afaste de Deus o máximo possível que ele for. Porque ele sabe que o ser humano, estando longe de Deus, ele não terá essa possibilidade de experimentar a experiência da regeneração.
É aquilo que eu falei, Satanás ele tenta, ele age, ele faz sugestões, tanto para você e para mim. Mas no que diz respeito ao ser humano, o ser humano ele é responsável pelas suas escolhas e pelas suas decisões. É você quem decide, meu amigo, minha amiga. Quem você quer que tome conta da sua vida e da sua mente. E Deus ele quer fazer isso. Deus ele quer fazer a obra da regeneração. Deus quer que tanto você como eu, a gente tenha uma mente renovada. E em seguida, Deus ele quer que a gente tenha uma mente correta. E nós só podemos ter uma mente correta se a gente ter uma vida de oração, uma vida de dedicação, uma vida de consagração a Deus. Deus ele quer que você e eu, que a gente tenha uma mente correta, meu amigo e minha amiga. Por isso que a gente, você vê que a maneira de Deus de funcionar é completamente diferente de Satanás. O milagre da regeneração, a obra do Espírito Santo com relação ao ser humano é de dentro para fora. Já Satanás é diferente. Satanás ele age de fora para dentro. É por isso que Cristo declarou o seguinte, que eu estou à porta. Olha, você vê só como é que Deus ele é civilizado. Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, sairei e cearei com ele. É você, é você e eu. A gente é quem decide quem a gente quer que tome posse da nossa mente. E outro processo que Deus faz para além de renovar a nossa mente, meu amigo, minha amiga. Deus ele transforma completamente o nosso interior, fazendo com que a gente tenha uma mente que é sensível à verdade. Você vê que aí vem a importância de tanto você como eu, a gente ter uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus. Quando nós temos uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de oração, de leitura da Bíblia Sagrada, a gente tem uma mente completamente renovada. Porque isso que eu estou a te falar, no que diz respeito a Deus, Deus ele quer que o ser humano seja ativo, seja ativo no relacionamento com Deus. Se a gente não tem o hábito de fazer o esforço de ter uma vida de oração, de fazer o esforço de ler a palavra de Deus, então não tem como Deus ele agir na nossa vida. Sabe qual é a diferença entre Cristo? Porque Eva foi tentada pela serpente e ela foi corrompida. Por quê? Porque a Eva ela tinha a sua mente vazia e ela estava completamente andando no jardim do Éden sem ter uma atividade, sem ter uma ocupação para fazer. Já no caso de Cristo, Cristo ele estava cheio do Espírito Santo. É porque você vê que quando Satanás ele tentava Cristo, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Cristo ele disse, olha, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito que aos seus anjos ele dará ordem aos seus respeitos para te guardar e te livrar de todo mal. E fala, não tentarás ao Senhor teu Deus. Por quê? Porque Cristo ele estava cheio de Deus. Ou seja, a palavra de Deus estava dentro. Ele é a própria palavra viva. É um exemplo que se a gente quer vencer a Satanás, ou quer que a nossa mente ela seja completamente dominada por Deus, a gente tem que conhecer a palavra de Deus. É por isso que você vê que Deus ele quer que o ser humano seja progressivo no relacionamento com Deus. Deus ele quer que a gente tenha uma vida progressiva de oração, de leitura da Bíblia Sagrada, uma vida de devoção a Deus. Por quê? Porque agindo dessa maneira, a nossa mente ela é completamente dominada por Deus. E se a nossa mente for completamente dominada por Deus, os ataques de Satanás no que diz respeito à mente, a gente irá se livrar. Você vê que Satanás ele conseguiu cegar o entendimento das pessoas no que diz respeito a Deus. Satanás ele cegou o entendimento dos descrentes. Quem são os descrentes, missionários? São as pessoas que não acreditam. São as pessoas que não acreditam em Deus. São as pessoas que não querem vir para o Evangelho de Cristo. A palavra de Deus, ela dá ao nome dessas pessoas de descrente. Você que é ateu, você que talvez está ouvindo essa pregação, mas você fala, eu não acredito em Deus, eu não tenho tempo para isso, isso não é para mim, então você é um descrente, você tem a sua mente completamente cauterizada. Eu te provei, Deus através de mim falou que Deus ele deu o Espírito no ser humano, que é para, através do Espírito, o ser humano poder ter comunicação com Deus. É por isso que você vê que quando a pessoa morre, o Espírito volta para Deus. Por quê? Porque é algo que Deus ele deu para você, para mim,
para a gente se comunicar. Já a alma é completamente diferente. A sede da personalidade que é a alma é que é julgada, é que vai prestar contas a Deus. Por isso, se a gente quer, meu amigo, minha amiga, que na batalha, no que diz respeito à mente, a nossa mente ela vença, a nossa mente ela seja possuída por Deus, a gente tem que deixar que o Espírito Santo ele faça a obra da regeneração. Porque a gente só pode ter uma mente completamente renovada se a gente for cheio do Espírito Santo. Porque você vê só uma coisa que a maneira do homem espiritual, que é o homem que tem uma mente renovada, enxergar, ver a vida, é completamente diferente da maneira que o homem que não é cristão de ver a vida. Porque o homem que é cristão, meu amigo, minha amiga, ele tem os seus sentidos, que é a sua mente, o seu cérebro, completamente dominado pelo Espírito Santo. E no campo de batalha, Deus ele vence através dele. Já foi provado, meu amigo, minha amiga, que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Se você estiver cheio de Deus, cheio da palavra de Deus na sua mente, no seu coração, Satanás não terá espaço na sua vida. Mas ao contrário, se você tiver uma mente completamente vazia, cauterizada, bloqueada, bitolada, no que diz respeito às coisas de Deus, então você será completamente dominada por Satanás e pelos espíritos malignos. Você vê que Satanás ele usa muitos meios de comunicação, que é para fazer sugestões, que é para as pessoas não acreditarem em Deus, nem tão pouco na palavra de Deus. E um dos meios de comunicação que é mais visível que Satanás ele usa as pessoas, que é para as pessoas terem a mente completamente cauterizada, completamente corrompida e serem pessimistas, é a televisão. É a televisão. Tudo aquilo que as pessoas estão a ver de errado, está entrando na mente, no coração dele. E no que diz respeito à mente, você vê que uma coisa é consequência da outra. O ser humano é aquilo que ele vê, que ele pensa. É por isso que você vê que uma das coisas que é muito difícil, que a maior parte da população mundial não tem o hábito de fazer, é praticar a leitura. Por quê? Porque a leitura, os benefícios da leitura que, para além da pessoa ter a sua mente completamente influenciada, a pessoa também tem a possibilidade de enriquecer de enriquecer os seus conhecimentos idiomáticos, a língua. A pessoa só conhece a língua através da leitura. E você vê que a leitura influencia muito a nossa mente. Mas Deus ele quer que tanto você como eu, a gente ele prioriza a leitura da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, meu amigo, minha amiga, é o pensamento de Deus para a humanidade, para você e para mim. Se a gente não ler a palavra de Deus, a gente não tem como ter uma mente transformada. Porque as pessoas, elas vão para a igreja, elas frequentam os cultos, elas frequentam denominações, mas elas não têm compromisso com Deus nem com a sua palavra. As pessoas não têm compromisso de conhecer a Deus através da sua palavra. Deus ele só pode fazer a obra da regeneração na nossa mente se a gente conhecer a palavra. Se a gente conhecer a palavra. Sabe quando é que a tua vida, a minha vida irá de mudar? A gente irá de ter uma vida completamente transformada. Através de uma mente completamente regenerada, transformada. E a regeneração, ela vem através da oração e através do conhecimento da palavra de Deus. Sendo assim, missionário, o que eu tenho que fazer para ter uma mente completamente transformada? Para que nesse campo de batalha nesse campo de batalha da mente, Deus ele toma posse da minha vida, os espíritos malignos ele me abandonam. Primeiro você tem que se arrepender dos seus pecados, aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. E você tem que tomar a decisão, meu amigo, minha amiga, de cultivar hábitos que vão influenciar você, que vão mudar você, que vão moldar o teu caráter, que vão fazer com que você tenha uma vida completamente regenerada, transformada. Nada irá de acontecer, meu amigo, minha amiga, se a gente não tiver uma vida com Deus. Porque o processo da mudança começa aqui. Você tem que ter o hábito de ler a palavra do Senhor. Porque aqui nós temos o manual do fabricante. Aqui tem a resposta para todos os problemas sentimentais, emocionais, espirituais que as pessoas têm.
Se eu e você, a gente quer ter uma vida transformada, a gente tem que conhecer a palavra do Senhor. A gente tem que ler a palavra do Senhor. Você vê que as pessoas não conseguem ler a Bíblia, não conseguem ocupar a mente com a palavra de Deus, mas só conseguem ocupar a mente com novela, com programas imorais, com as redes sociais, ou seja, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não vai trazer nenhum benefício para a mente do ser humano, as pessoas têm. Toda vez que eu e você, a gente para aqui para ver programas imorais, que a gente para aqui para fazer piada, para conversar com quem a gente não deveria conversar, tudo isso, meu amigo, minha amiga, está entrando na nossa mente. E quando nós deixamos entrar o que não presta na nossa mente, então a nossa mente está a ser dominada pelos espíritos malignos. É por isso que você e eu, a gente precisa da regeneração todos os dias. Porque o relacionamento com Deus é progressivo. A obra da regeneração é de dentro para fora. Deus ele quer sempre que o ser humano faça esforço. Faça esforço, seja ativo no relacionamento com Deus. Você vê que os homens de Deus que Deus usou, que é para fazer a obra de Deus, foram homens esforçados. Deus ele usa pessoas esforçadas, pessoas que gostam de ler, pessoas que gostam de ocupar o seu tempo com a obra de Deus, com a comunhão com Deus, com a evangelização, com as coisas de Deus. Essa é a única maneira da nossa mente ser completamente dominada por Deus. Se você não tem uma vida de oração, meu amigo, minha amiga, então a tua mente está a ser ocupada pelos espíritos malignos. Então, a recomendação do Espírito Santo, meu amigo, minha amiga, é que tanto você como eu, a gente tome a decisão de se voltar para Cristo e que a gente cultive o hábito de ter uma vida de oração e de ler muito, principalmente a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo na Epístola aos Filipenses, ele declara dizendo o seguinte: olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é santo, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai, ou seja, põe coisas boas na sua mente, meu amigo, minha amiga. Põe coisas boas na sua mente. Ocupa o seu tempo, a sua mente com Deus, com a sua palavra, com oração. A sua vida será completamente transformada. E no que diz respeito à batalha espiritual, no que diz respeito à mente, Deus irá sempre dominar a tua vida. Porque o lado que a gente se inclina, meu amigo, minha amiga, é o lado que irá de prevalecer. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Se você estiver cheio de Deus, da sua palavra, então Satanás e seus demônios não irão de fazer nada. Mas se você não estiver interessado, se voltar para Deus, então no campo de batalha da mente, Satanás ele irá de prevalecer. Você vê que ele já cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça o brilho da glória do Evangelho de Cristo Jesus. O que Satanás ele fez com Eva no passado, fazendo sugestões, e levou Eva a cair em tentação, a comer o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás ele continua fazendo isso hoje. E infelizmente ele tem ganho, porque as sugestões que Satanás ele tem feito através dos meios de comunicação, fazendo o ser humano ocupar o seu tempo, a sua mente com aquilo que não presta, ele tem conseguido. Mas se você quiser tomar a decisão de não ser presa de Satanás, não deixar que a sua mente seja um campo dominado pelos espíritos malignos, toma a decisão de se voltar para Cristo e assim Cristo ele irá de transformar a sua vida. Você quer ter uma mente completamente transformada, renovada? Está aqui a resposta. Lê a Bíblia Sagrada, lê a palavra de Deus. Mas missionário, ora a Deus, peça que é para o Espírito Santo iluminar. Lê a palavra de Deus todos os dias e todos aqueles pensamentos maus, ruins que têm soprado na tua mente e no teu coração irão de desaparecer em nome do Senhor Jesus e cultive uma vida de oração. Espero que essa palavra que o Espírito Santo me iluminou sobre a mente, um campo de batalha, possa fortalecer você e possa me fortalecer e que a gente faça sempre a escolha de deixar com que Deus ele ocupa a nossa mente. Amém? Vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, não é por muito falar que essa pessoa irá de entender, até porque quem faz a obra da regeneração é o Espírito Santo. Mas eu quero te pedir, Santo Deus, que o Senhor faça a obra da regeneração na vida dessa pessoa, para que ela possa ter uma mente completamente renovada, uma mente correta, uma mente que aceita a verdade da tua palavra,
uma mente que não aceite as sugestões de Satanás, uma mente completamente dominada pela tua palavra, cheia da sua palavra e ativa. Senhor Jesus, o Senhor declarou na sua santa palavra dizendo o seguinte, que conhecereis a verdade vos libertará. Que o Senhor possa libertar essa pessoa através dessa pregação e que a vida dela possa ser transformada. Obrigado, Senhor Deus, pelo Senhor me dar a graça, o privilégio e por Senhor falar por intermédio de mim. Tudo que eu tenho que te pedir, meu Deus, muda a vida dos ouvintes, das pessoas que têm visualizado, das pessoas que têm sido impactadas. Transforma, Deus. Abra as portas para que elas possam ter encontro com o Senhor. É o que eu lhe peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê? Diga comigo, glória a Deus, amém. Graças a Deus. Como você acabaste de ouvir, meu amigo, minha amiga, cultive uma mente completamente cheia de Deus e da sua palavra. Se você quiser, você irá encontrar Deus. Deus ele declarou dizendo o seguinte, olha, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 13, 14, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. O coração aqui está a falar da mente, do cérebro, o centro da inteligência, da vontade própria e do sentimento. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Se a gente quer achar a Deus, a gente tem que buscar e buscar de todo o coração, através de esforço. Faça esforço. Se você está interessado, você vai conseguir. Deus irá te ajudar. Amém? Que Deus abençoe você. Desejo a todos uma boa semana e espero estar com vocês na próxima pregação que o Espírito do Senhor irá me iluminar durante a semana. Um forte abraço a todos. Tenha uma boa semana em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço a todos. Tchau.